destrói-se e logo torna-se assassino consigo próprio. Still a shit. Quem vive para impressionar os outros, aos poucos decepciona a si mesmo. Menezes Filho. Angelina, está de parabéns pela apresentação. Temos aqui alguns comentários. A forma com que começou, não neste segundo momento, mas no primeiro momento, nós fomos falando sobre as técnicas para despertar a atenção. E este tema, claro, ele é acadêmico, mas também, penso eu, muito social e motivacional. Era importante utilizar a anáfora, okay? Anáfora insistente. A anáfora é uma técnica em que a gente repete permanentemente algumas palavras. Então, podia explorar a anáfora. Lá no princípio utilizou uma que é muito comum, eu já dissemos aqui, quais os riscos. Qual é a técnica que utilizou, né? Pergunta muito direta, de resposta fechada. Já ouviram falar de identidade? Nós dissemos que o risco desse tipo de pergunta, por ser fechada, já ouviram falar, é de sim ou não. Sim, já ouvimos. Não, nunca ouvimos. E a resposta pode causar algum desconforto ao orador. Já ouviram falar de identidade? Se fosse sim, já ouvimos. E vais continuar a falar se já ouvimos falar disso? Não, nunca ouvimos. Também causa aí alguns... Então, as perguntas, no princípio, vamos aqui repetir, não podem ser de respostas fechadas, sim ou não. Tem que ser suposições, tem que ser perguntas muito retóricas, como fez num segundo momento, em que não era importante a resposta, mas estimulou a reflexão. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é você, afinal de contas? Okay? Então, são perguntas muito mais... despertam mesmo a atenção, onde o mais importante não é responder, talvez seja comentar, mas mais do que ter uma resposta ou um comentário, leve as pessoas à reflexão e à atenção para aquilo que vamos abordar. Então, o perigo de perguntas muito fechadas é que em algum momento vamos receber uma resposta imprópria e vai ser difícil depois dar seguimento. Mas depois conseguiu corrigir isso num segundo momento. O que evidenciamos, a questão do esquecimento, a nuvem, o branco, nós dissemos aqui noutras sessões que é preciso identificar as causas e, em função da causa, treinar. A questão do nervosismo, a falta de conhecimento profundo e organização das ideias, início, meio, fim. Por aquilo que eu pude notar na Angelina, não foi falta de conhecimento, mas veio falar sobre pressão social pressionada, talvez seja ou tenha sido pela apresentação da Surília, não sei, mas então isso contribuiu para os níveis de ansiedade. Era importante que naquele momento, quando a Surília terminou e enquanto estávamos indo aí com o nosso mestre de cerimônia, fizesse alguns exercícios de respiração. Devias beber água antes de tomar o palco e com a tua água ali próximo. Aquele momento devia passar só com água, né? E não é crime nenhum ficarmos 2 segundos ou 3 calados. Não é crime nenhum, tal como fiz agora, ok? Alguém vai me dizer, fala, por que você parou? Não, é para permitir que as ideias fluem naturalmente. Era só parar e beber água, tal como você fez quando você regressou, mas também não deia aqueles sinais. Por exemplo, o esquecimento que você teve, né, na sequência, você depois entendeu que era importante continuar, mas você foi falando contigo mesmo, emitindo alguns sinais. Você pode fazer isso sem meter alguns sinais. O que aconteceu? Você foi falando. Quer dizer, as pessoas vão notar isso. Então, não precisa emitir esses sinais. E mesmo agora na interação também com o professor Eunício,
algumas ideias estavam muito distantes e você foi... Ok? Não precisa emitir esses sinais. Basta mesmo assim. E vai dando sequência, ok? Então, vai exercícios de respiração. E se for também a organização das ideias, início, meio e fim, ter sempre um guião com ideias chaves. Aquilo que eu disse, eu não sei se a regra aqui é não ter algum guião, mas nas próximas ocasiões, lá onde permitir, ter um guião, início, meio, fim. Fica aqui esta recomendação. Tal como disse a Surídia, para o teu caso ficou ainda mais evidente de que, e isso também contribuiu para a questão da nuvem, utilizou bastante a memória, decora muito. E para falar em público, quer dizer, vamos memorizar ideias chaves, mas saudação, por exemplo, por que é que você tem que memorizar até a forma como vai saudar? Ficou evidente no segundo momento. Tal como começou naquele primeiro momento, depois era a mesma coisa. Caríssimos renovados votos, nós vimos que há uma coisa já previamente preparada. E o perigo de decorarmos, às vezes, é quando esquecemos alguma coisa, depois temos esse problema. Então, apesar de memorizar algumas ideias, mas seja muito mais natural. Aquela parte de clarificar, não sei lá o que, já tinhas dito, eu depois percebi que era mesmo clarificar. O psicólogo, não sei lá o que, importa aqui clarificar. A segunda vez, quando você veio, era clarificar. Então, à frente tinha alguma ideia que depois você estava a esquecer, mas precisamos ser orador e artista, e o artista é criativo, viver improvisando. Há coisas que acontecem no momento, no palco. Os pregadores fazem muito isso, utilizam muitas das vezes improviso. É bom quando você sai do palco e para além do que você tinha preparado, você explora outros elementos mais, ok? Então isso é parte da criatividade. Memorizar a nossa apresentação, sim senhora, é bom fazer isso, mas temos que ser muito mais naturais em função do ambiente, criar em função do que vamos ver, do que vamos viver em palco. Isto é importante. Outra recomendação, contar histórias e experiências. Ao contar histórias e experiências, é como se estivéssemos a conversar com amigos. Aí temos que ser, porque a história tem que ser impactante. Você falou da máscara, do restaurante e do jovem que não queria seguir um curso, os pais queriam. Reparem, o psicólogo tal, ele fala das máscaras, nós vemos como máscara, sabem? Quando, quer dizer, é como se estivesse a conversar com amigos, então você traz uma sequência, a história não é para ser lida, é para ser contada. E as histórias que você trouxe, você não contou, você as leu para o público e devia ter o impacto necessário se contasses, como se fosse você a viver essa experiência. Imaginem um pai que não quer... Então eu senti que foi muito superficial a história, ou as histórias que contou, mas podia ser muito mais natural. Vamos falar um pouquinho da voz. A voz conseguiu cobrir a sala, mas também, esse aqui também pode servir para a Surídia, mas podia ser muito mais potente. Atenção, não estamos a falar de gritar, de voz potente. A recomendação que se dá no campo da oratória é que uma boa voz que se considere potente é aquela que nos permite que o auditório compreenda as palavras, ainda que não imitimos ou não imitamos. Não quero aqui cometer erro. Ainda que a gente não imita o som, pronto, a ser que está certo, senão serei internado no hospital gramatical, né? Ok, ainda que a gente não imita o som, precisa ser percebida as palavras. Por exemplo, as pessoas percebem que eu falei Angola. Agora, quem diz Angola, essa voz, dificilmente, em alguns momentos as pessoas não vão perceber, porque a gente não abre a boca. Para ter voz potente, no fundo, o que estou a dizer é preciso abrir a boca, ok? Então, parece que a tua voz está mais aqui do que aqui, propriamente. Ela soa mais pela garganta, porque abre pouco a boca. Se calhar é porque é o charme também, né? Mas pronto. Quem canta sabe que é preciso abrir a boca e quem fala também precisa
abrir a boca. Uns falam também preciso. Essa é a diferença, né? Abrir a boca para a voz soar de forma potente. A conclusão foi brutal, foi uma conclusão a pelo. Para mim foi o ponto mais alto da tua apresentação, foi uma conclusão perfeita. De resto está de parabéns e a recomendação é aquela que você deixou, né? Sejamos órfãos de pai ou de mãe, mas nunca a consciência pessoal. Obrigado. Deixa-me rir como riu uma criança. E é uma ganza.